E aí, gente, vamos, vamos aproveitar o nosso tempo? Eu fiquei. Hoje foi um dia especial, assim, espetacular. Tem muita coisa acontecendo, né? A gente tá com a questão da vaquejada. Hoje teve uma votação maluca lá nos confins da politicada. Ao mesmo tempo, a gente tem que ficar de olho no que está acontecendo aí com os acochambros. E, ao mesmo tempo, a gente toca tudo que já vem sendo tocado há tanto tempo, né? Resgate que não para, a gente na luta. Mas eu tô achando ótimo, porque o que eu tô vendo é que a gente tá balançando o coreto aí, e isso é muito positivo, porque é dessa maneira que a gente começa a arrumar as coisas mesmo, com uma chance maior, né? A gente não consegue arrumar a gaveta sem tirar tudo de dentro, faz parte da vida. Então eu acho que a gente tem que aproveitar para se juntar. Uma coisa eu já saquei. A gente está falando para parceiros, porque os carnistas mesmo, eles entram nas postagens, falam meia dúzia de besteira sem tamanho e saem correndo. Eles não têm argumento para debate. Outra coisa que eu percebi é que eles falam uma besteira e a gente tenta argumentar, né? Nós sempre temos bons argumentos mesmo, isso é fato, mas eles não respondem aos nossos argumentos. Eles continuam repetindo a mesma besteira. Eu tô impressionada com isso. Quando eu comecei a perceber esse negócio, eu falei, gente, será que eu tô doida? E não tô, não. É fato. Eles entram na postagem, falam uma besteira e aí a gente fala o argumento correto e eles continuam falando besteira, repetindo. É impressionante um negócio desse. Eu fico boba de ver. Não dá nem. Tem hora que não dá nem trabalho, né? Só a sensação de que a gente tá mesmo dentro da Matrix. Então, bora lá falar do que é possível. Há uma época, as pessoas começaram a perceber que a gente tinha como usar a rede de internet para movimentar as causas, né? E dar alguma força, um impulsionamento, conhecimento e tudo mais. Então aí a gente começou a fazer grandes postagens que foram ganhando notoriedade e tudo mais. Daí eu vi esses dias que as pessoas têm obtido bons resultados, porque quando a gente começa a movimentar, as pessoas começam a questionar, e é a partir desses questionamentos que a gente tem a oportunidade de clarear as coisas, né? De jogar alguma luz sobre o assunto e aí começar a entender e tudo mais. Então, a minha sugestão é que agora, com esse negócio da vaquejada, o pessoal tá insistindo, né, por uma questão de lei, insistindo em colocar essa prática idiota no rol da cultura. É o mesmo argumento que as touradas usam, né? Aqueles bois que eles usam lá para as festas, de ficar correndo atrás do boi e até exaurir o boi, e aí de vez em quando morre um maluco, e aí continua tudo do mesmo jeito, o boi lá da santa, né? Que coisa mais sem noção, e etc. Então, para eles é cultura. E eu acho que a gente precisa parar de deixar que se crie esse glamour em cima de uma coisa tão horrenda. Porque dessa mesma maneira, lá no Oriente Médio e em outras culturas malucas, mutilar as meninas também é cultura. E aí, um quer sacrificar animal porque é cultura, o outro quer explorar porque é cultura, o outro não para de comer porque é cultura. E assim caminha a humanidade, com passos de formiga e sem vontade. E a gente precisa parar isso. Então, a minha sugestão é que a gente faça uma postagem, não apenas na nossa timeline, mas que a gente faça, pelo menos um tempo, a foto do nosso perfil com essa frase aqui, ó. Aqui fica de frente para trás, né? Mas enfim, eu luto contra a cultura da tortura.
a gente coloca no perfil e muita gente vai visualizar. Muita gente vai visualizar, porque quando a gente muda a foto do perfil, é avisado para muito mais pessoas. Quando tá só na timeline da gente, fica por isso mesmo. Mas é lógico que outras frases podem ser inventadas, mas eu acho fantástico que a gente coloque isso. Vamos parar de transformar em cultura como se cultura fosse uma coisa acima do bem e do mal. Olha só, gente, vamos pensar junto. Então eu posso fazer qualquer coisa porque é cultura? Onde já se viu um argumento patife desse vigorar com tanta força? Tá lá no Congresso, em tudo quanto é lugar, nesses políticos malditos, defendendo que é cultura. Como assim? Então eu posso transformar qualquer coisa em cultura, eu posso transformar um rito maléfico em cultura, posso transformar fogueira de gente em cultura, né? O pessoal lá do Havaí, do desenho animado, que bota uma virgem dentro do vulcão, é cultura. Que diabo é isso? Desde quando isso é argumento que se apresente? É cultura, não pode mexer. Cultura não é algo acima do bem e do mal. Aliás, para quem estudou biologia, eu fiz biomedicina, mas tem gente que estudou biologia, já é suficiente. E tem gente que vai no médico mesmo, o médico pede lá um exame de urina ou um exame de fezes, e aí lá tá escrito cultura. Cultura é para cultivar em um meio específico para ver se cresce a bactéria. Isso aí também é cultura. E aí? Tudo que é cultura está acima do bem e do mal e a gente vai deixar cultivar? Eu acho isso podre. Bom, agora que eu falei sobre isso, eu vou ler as perguntas, porque tem um pessoal super legal participando. E a Ellen tá falando que ficou super chateada com um post sobre vaquejada, que uma moça disse que fica com dó dos bichinhos, mas não abre mão do churrasco. Isso é uma constante. Isso a gente ouve o tempo inteirinho. Por isso que tem aquela coisa lá, não me mostra terráqueos, eu nem quero ver. Para de mostrar esses posts baixo astral, porque eu tenho que comer o animal com alto astral. É isso, sem peso na consciência. Então é muito comum as pessoas dizerem isso, eu também fico chateada. Mas, bom, já que a gente tá aqui batendo papo na cúpula, né, falando com quem tem os neurônios funcionando, né, coração batendo junto com o neurônio, a almazinha. Tem os ateus também que não acreditam em alma, mas não tem problema não. Tendo inteligência já estamos no meio do caminho, né? Já tá bem legal. É uma tristeza. Peraí, deixa eu ver uma coisa. A Lu Cassini tá falando que a pior coisa que ela viu hoje foi o que um veterinário disse. A mais pura verdade. Parabéns ao elaborador do texto. Bom, eu vou deixar para vocês lerem, porque é longo, mas me parece uma coisa bem extraordinária. Extraordinária que não é ordinária, nem sempre é boa, né, gente? Precisa ver isso. Tô vendo aqui. Gente, saboreiem, tá? Nos comentários, nessa reuniãozinha que a gente faz aqui, bate-papo, todo mundo junto, que a gente começa a entrar em contato com informações que podem ser muito importantes, podem ser salutares na hora da gente fazer uma argumentação. A gente sabe que falar, de novo eu vou falar a mesma coisa, falar para quem não quer ouvir é falar para as paredes, é falar para um vidro blindado. Mas não tem problema, porque a gente vai fazendo a parte da gente e vai jogando isso no universo e de alguma maneira isso reverbera. Reverbera, não é uma crendice, não. Tem a ver com o poder da filosofia, do pensamento comum, né? Do senso comum. Isso vai se instalando, não tem problema. A gente vai se juntando e fim de papo. Pois é, Leandro, dá para transformar canibalismo em cultura. É a cultura dos canibais. Não tem jeito, a gente está falando para a porta. Não tem problema. A Carla Daniela está me dizendo que fez um post sobre a proteína animal e a associação com o aumento da mortalidade. Para conferir na página. É isso mesmo. A Carla Daniela, Carla com K,
Ela faz umas postagens incríveis, extremamente bem informadas, científicas. Gente, corre lá e dá uma olhada, porque isso ajuda muito a gente a elaborar boas argumentações. E quando a gente está de posse de bons argumentos, a gente consegue também perceber quando nem vale a pena argumentar, vale a pena só guardar para a gente e se posicionar de uma forma firme, serena, na paz mesmo. Super vale a pena. Corre lá, gente, dá uma olhada nisso, porque super vale a pena a gente estar alinhado com aquilo que a gente acredita dentro das informações fidedignas. Todo mundo que tiver uma oportunidade, pesquisa mesmo. Cada um na sua área, cada um aquilo que faz melhor, mas vamos tocar dessa maneira, porque isso aí a gente ajuda a causa a se fortalecer. Nós nunca estivemos tão na crista da onda, né? Eu sei que vai ter muita gente falando, ei, ninguém sabe quem vocês são, não tem problema, porque a gente não está aqui para parecer nada. Quando meu filho começou a fazer as postagens do Mini Vegano, o pessoal falava, nossa, você deve sentir orgulho dele, né? Bom, eu sinto um orgulho muito diferente do convencional. Eu sinto, na verdade, uma parceria muito forte, né? Uma comunicação harmônica e benigna entre mãe e filho e entre parceiros em geral, porque a gente aqui tem uma proposta que é diferente da familhinha, sabe? A familhinha que se ama mais do que ama a familhinha do vizinho. Aqui a gente tem que amar todo mundo, é lei. Amor aqui é ordem. É uma ordem natural, né? Mas as pessoas falavam assim, que bom, ele vai ficar famoso. Eu disse, não quero. Porque o que as pessoas chamam de fama é algo que está dentro de tudo que a gente não quer, não respeita, não gosta, que a gente repudia. Que é essa história de parecer Bom, se eu quisesse que meu filho fosse famoso, eu teria colocado ele no The Voice, no MasterChef. Tá na moda? Então, põe ele lá. Muito mais fácil. Não, coloca o garoto dentro de uma polêmica que eu tenho que ficar com 10 mil olhos em cima, porque eu não posso expor o meu filho a algo que não vai trazer benefício geral, e eu tenho que fazer inserções sobre a educação dele o tempo todo, e eu nunca quis fama gratuita, esse tipo de fama que tá na moda hoje em dia. Detesto isso, acho horroroso. Bom, a Carla Daniela tá falando, somos 17,5 milhões de vegetarianos. Não se importe com as perdas. Eu acho isso maravilhoso, porque é normal, né, que as pessoas... Eu acolho muito, com muito carinho, todos os incômodos que as pessoas sentem, porque é muito legítimo. Mas é muito comum ver que as pessoas têm uma preocupação muito grande se vão ser gostadas ou não, vão perder amigos ou não, vão se transformar no chato da turma ou não, vão ser o antissocial da pizzaria, da festa ou não. E eu garanto para essas pessoas, eu acolho isso, não é uma besteira, não é uma loucura, isso faz parte da nossa natureza. O ser humano é gregário por natureza e ele não sabe conviver com a sensação de solidão. Nós não fomos programados para isso, então é horrível a sensação de tirarem o chão dos nossos pés e de que vamos ficar sozinhos, vamos ser repudiados. Mas eu posso garantir que isso é muito temporário. Porque é muito rápido que a gente se autoabastece por conta da alegria de ter avançado dentro de uma evolução mais profunda, né? Que não é essa mera evolução tecnológica que o ser humano tanto se arroga. E muito rapidamente a gente se adapta a um número mais reduzido de amigos, mas mais verdadeiro. E a gente começa também, por afinidade, a atrair pessoas que vão falar dentro da mesma voz, as dicotomias diminuem e a gente começa a se entender e entender as coisas de uma maneira muito, muito melhor. Essa coisa de avanço eu gosto sempre de falar, porque o ser humano adora dizer que evoluiu, nós somos evoluídos, nós somos capazes de evoluir, nós evoluímos graças a comer carne, assim. E eu fico perguntando, evoluiu mesmo no quê?
Porque a gente se tornou mais egoísta do que nunca, mais ganancioso do que nunca, mais fútil do que jamais pudemos ser. As pessoas hoje fazem intervenções cirúrgicas, tóxicas no corpo, como jamais fizeram. As mulheres estão com as caras deformadas, pagam fortunas, fazem intervenções cirúrgicas perigosíssimas para nada. Despertar inveja virou uma constante. É lindo essa coisa de recalcada, o beijinho no ombro, o não sei o que lá. Nós não nos transformamos em seres mais generosos, não nos transformamos em pessoas mais capazes de renúncia. É uma ganância sem fim, um buraco sem fim. E então a gente avançou mesmo no quê? Tecnologia. Hoje eu vi um cara falando tecnologia com QU, doeu o olho e aí eu parei de ver, mas enfim. Para pular um pouco, a gente avançou tecnologicamente. Mesmo assim, é uma tecnologia falha, que se torna obsoleta num instante e que não serve à coletividade de uma maneira mesmo valiosa. Porque ela contempla uma seleta meia dúzia e o resto é escravo dela, porque é obrigado a ficar rendido para ela e, enfim, dava para a gente falar sobre isso muito tempo. Vamos falar a verdade? Se a gente ficar preso nisso, tão pouquinho, hein? Vamos falar que isso é uma mesquinharia sem precedentes. Tanta se arrogar de evoluir e falar só de tecnologia, eu acho pouquíssimo, acho lamentável. Então, a Ana Caroline está falando que ela é administradora do grupo Iniciantes. É verdade, fala de veganismo, mudança, como lidar com pessoas, tem... olha que coisa legal. Volta e meia a gente vai ter a oportunidade de divulgar aqui os parceiros que fazem um excelente trabalho, porque mudar uma consciência inteira e evoluir é um processo bem complexo. Ele precisa de gente de todas as habilidades. Eu sou artista, tenho alguns conhecimentos científicos e filosóficos e coloco isso à disposição. Mas nós precisamos de excelentes advogados com conhecimento jurídico, nós precisamos de todo mundo. Nós precisamos de todo mundo e nós temos parceiros hoje maravilhosos fazendo trabalhos incríveis. Por isso que eu resolvi que eu não vou fazer, pelo menos por enquanto, gastronomia. Embora eu dê bastante conta disso, eu já fazia isso antes de me tornar vegana. E agora faço mais, né? E faço para a família toda, faço para o pessoal. A gente vai falar bastante sobre isso depois. Mas eu acho que eu tenho que deixar cada um fazendo o seu melhor. E nós temos gente incrível fazendo esse trabalho. Então, a Ana Caroline está falando do grupo que é iniciantes. É para o pessoal que está começando, que está curioso, que está interessado, disposto. E eu acho que é legal a gente falar que tem gente criando apoio. Não dá para dar essa desculpa de eu não sei como começar. Corre lá. Pede ajuda pra galera, se dispõe, aceita que de vez em quando vai errar, às vezes o pessoal fica um pouco impaciente, perde um pouquinho a mão, mas assim, nada demais também. Se a gente não ficar grudado no ego, que se ofende com tudo, que se melindra com tudo, dá pra tocar pra frente, até quando dá errado. Né? Assim, olha, não deu certo aqui, pisei em falso e a gente se desentendeu ou teve uma comunicação meio truncada, corre pra frente que atrás vem gente. Vamos correr atrás dos parceiros. O Daniel Henrique tá falando, nós somos chatos mesmo. Gandhi foi chato, Bob Marley foi chato, Mandela foi chato. Não sejam chatos, tá vendo? Chamam a gente de chato porque a gente quer a paz. Olha em que ponto a gente chegou. Olha o tanto de argumento que a gente é obrigado a fabricar para justificar que a gente quer a paz, a igualdade, a compaixão. É de pirar o cabeção. É por isso que é legal a gente se encontrar aqui, compartilhar essas angústias, porque elas são muito mais comuns do que parecem. Quando eu me tornei ativista, eu fiz questão de assistir
pelo menos 1 hora e meia de todos os vídeos possíveis e ver posts e avaliar e entrar nas postagens que davam conta de mostrar bastidores de laboratório e tudo mais. Eu juro, eu chorava 1 meia hora por dia para alijar assim a angústia. Mas eu não me arrependo, porque foi isso que me tornou forte. A gente precisa forjar mesmo uma capacidade de lutar, né? De argumentar, de puxar, de empurrar. É assim que a gente faz. Senão, como é que eu ia educar meu filho com tanta veemência, se não fosse assim? É isso aí. Rodrigo, Rodrigo Vivian. Como eu vi um comentário essa semana, não sei porque os vaqueiros estão bravos com a proibição da vaquejada, só foi proibida a vaca, pode continuar com o esporte. Ah, legal, legal, porque eu vou falar, essa frase foi bem repetida e parece que eles entram por um ouvido e saem pelo outro, né? Porque eles continuam falando a mesma coisa. Ai, meu trabalho, ai, a cultura. Aí a gente fala que tem 1 milhão de outras possibilidades e eles continuam repetindo a mesma ladainha. Então, eu queria fazer uma observação sobre assim. Teve gente hoje, um parceiro, até me pediu para fazer uma argumentação, uma sugestão de argumentação, porque ele estava junto com a família lá na região da Paraíba, e eles perguntaram, mas que outra coisa a gente pode fazer então no lugar da vaquejada? Gente, presta atenção. Eles não estavam zombando, não eram ataque. Eles perguntaram mesmo, de uma maneira inocente até, curiosa, ou vamos dizer ingênua, para não falar em inocência. Eles perguntaram, então o que a gente faz? Porque quando a cultura é uma coisa muito arraigada, e aí vamos falar de cultura no sentido de cultivo, no sentido de não, paradoxo não, eu até me embolei aqui, de paradigma. É um negócio que já tá ali, a pessoa vai repetindo, ela não sabe por quê. Como a história do paradigma lá, dos macacos que subiam num lustre para pegar bananas no cacho, e aí depois de algum tempo, tiraram as bananas no cacho e eles continuaram subindo no lustre porque eles queriam mesmo, eles estavam seguindo o paradigma. Então, as pessoas perguntam isso, assim como perguntam, ai, mas como que então? A gente sabe que tem muita coisa para comer, muita, mas a pessoa tem a sensação de que não tem mais nada. E a gente vai e faz a sugestão, explica, fala, dá a receita. Então, quando ele perguntou essa coisa da vaquejada, então vamos fazer o quê? Eu disse, olha, teve uma época em que circo era sinônimo de escravidão animal. Sinônimo. Pensava em circo, já pensava num elefante em cima de um banquinho, uma foca pulando com a bola no nariz, um elefante e urso, né, dançando. Que mais? Era sinônimo, gente. Essa coisa hedionda era sinônimo. E hoje não é mais. Não tem mais circo com animal e se tem alguns ainda meio fora da casinha aí, eles não são a melhor expressão do circo. A melhor expressão do circo que a gente tem hoje é o Circo de Soleil. São circos que, na verdade, quem é que faz a atração? O ser humano. E olha, eu nem vou dizer que é para as pessoas pegarem e arrastarem umas às outras na arena. Eu vou dar uma sugestão ainda mais plausível e simples para seguir. Façam uma festa, cantem, dancem. As pessoas têm talento, as pessoas sabem apresentar coisas lindas. No Nordeste, por exemplo, eu posso falar de cadeira, porque, como eu já disse outras vezes, a editora que publica os nossos livros, meu e do meu marido, do Bruno Monteiro, é de Fortaleza e tem uma outra em Recife. E nós fazemos turnês para as crianças no sertão do Nordeste, na Serra, nós já fomos para uma porção de lugares e as crianças são tão talentosas, elas são tão talentosas que a gente fica de boca aberta. Elas são poesia pura. Criança nordestina é poesia andando. Eu quero falar isso agora e quero repetir muitas outras vezes para quem não tiver oportunidade de ouvir de novo. Criança, adulto também, ser humano é muito talentoso.
A gente pode fazer arte, a gente pode fazer música, a gente pode fazer dança, a gente pode fazer acrobacia, a gente pode fazer corrida, a gente pode fazer tudo o que é possível sem explorar os animais. Por que é que a gente insiste nisso? Por que insistir? Deixa eu perguntar o de sempre. Toda hora tá acusando que a conexão tá muito fraca. Tá muito fraca para vocês também? Boníssima noite. Cristiane está falando que ela queria levar o veganismo em forma de palestra para a faculdade, mas é difícil porque os professores, os biólogos não colaboram. Eu passo por isso tanto. Eu já ofereci na escola dos meus filhos, não querem nem ver. Tem um professor que tira muita onda com a cara do meu filho, é que eu não tive tempo para ele ainda. Mas é assim, imagina. Eles não querem, eles não vão dar esse espaço pra gente fácil, não. Mas não tem problema também, porque a gente vai. A gente tá tão ocupado, tem tanta coisa pra gente fazer, que a gente vai fazendo o que dá. E a hora que abrir um espaço, a gente faz nas faculdades. Por enquanto não tem na faculdade, a gente faz online. A gente faz aqui, agora, batendo papo. E eu gravo uns vídeos, né, no canal Vegana é a Mãe no YouTube. Eu coloquei só 2, porque eu tô com sérios problemas tecnológicos aqui em casa e aí eu preciso ter um pouco mais de tempo para fazer edição e tudo mais, mas eu vou continuar abastecendo a causa com tudo que tiver ao meu alcance, com tudo que eu aprendi, tudo que eu catei por aí, porque eu não quero mesmo ser modelo de nada, não, mas se eu puder ser uma inspiração, eu vou ficar muito feliz. E sabedoria não é de ninguém. Sabedoria é sabedoria, ela tá aí. Quem pegou primeiro tem a obrigação de transmitir. Esse é o nosso papel. Quem pegou um pouquinho de sabedoria em algum lugar, corre e espalha para o amiguinho. Esse é o nosso papel mais importante no mundo, na vida. Não tem nada mais importante do que isso. Porque crescer e multiplicar, a gente já fez isso, já está sobrando gente no mundo. Aliás, esse já é o grande problema. Crescimento sem consciência, sem programação, é uma metástase. A Ana Carolina está falando para falar da parte difícil do veganismo. Gente, a parte mais difícil do veganismo são as relações, como é a parte mais difícil da vida também. Então não tem nada de novo sob o céu. É a mesma coisa. A parte mais difícil é ter que lidar com a teimosia e a resistência das pessoas em serem aquilo que elas têm obrigação de ser. Como sempre digo, se a gente vai gostar de dormir com um gatinho, ter um monte de bichinho em casa, isso é depois. Primeiro a gente tem que cumprir a nossa obrigação ética, que é respeitar a vida do outro. O outro, todo outro. Qualquer outro. Todo mundo que não é você é outro. Simples assim. Respeitar a vida de todo mundo. E não dá para respeitar a vida comendo, né? Comendo a pessoa que você acha que está respeitando, o animal que você acha que está respeitando. Depois a gente vai falar bastante sobre bem-estarismo. Então, a parte mais difícil é isso, essa resistência a evoluir. É uma resistência em fazer o que tem que ser feito. Que nem criança pequena, criancinha. Você fala, faz, ela não faz. Aí você fala de novo, faz, não faz. Aí você explica por que tem que fazer, não faz. E a gente, às vezes, até perde a paciência, mas criança é criança. Mas e quando a gente está lidando com um marmanjo, que não quer fazer a obrigação? E aí tem que criar lei para poder fazer o que já tinha que fazer mesmo. É muito engraçado, né? Porque a gente não sai na rua... Eu vou fazer uma observação antes. Volta e meia, a gente lida com gente dizendo que nós veganos queremos ser os benfeitores, que nós veganos queremos ser os bonzinhos, os legaizinhos. Não, tá? Não, porque o que a gente faz não é mais do que a nossa obrigação. A diferença é que a gente cumpre essa obrigação e o resto das pessoas não quer cumprir. Só isso. Só que o engraçado é que a gente não sai na rua falando assim, nossa, como você se acha, hein? Só porque você não é um estuprador, você acha que é melhor do que todo mundo? Só porque você não é um bandido, um ladrão, um assaltante, um traficante, você se acha melhor do que todo mundo? Então, a gente não diz isso. Porque não ser um traficante, um bandido, um criminoso, um estuprador, não é mais do que a nossa obrigação. Então, ser vegano também não é mais do que a nossa obrigação ser
respeitar a vida do outro, ser ético e nos portar com o mínimo de renúncia para ser generoso o suficiente e entender que nenhum gosto meu justifica, nenhum benefício meu, nada para mim justifica impingir dor ao outro, fazer o outro perder a vida, ser torturado. Não tem desculpa, não tem desculpa. Ah, mas eu tô com frio. Se vira, se cobre com outra coisa. Já inventamos tudo sintético, tudo. E ainda tem que ficar embrulhado na pele dos outros? Tem cabimento um negócio desse? Não tem, não. Então a parte mais difícil do veganismo é vencer essa resistência maléfica. E, claro, vencer o nosso próprio ego. Entender que nós não temos direito de fazer uso de nada. Ai, mas a minha vida ficou mais difícil. E daí? Ficou mesmo, mas é assim mesmo. E eu falo outra coisa também. Eu gosto de repetir algumas coisas porque eu acho que elas são importantes. E quem não ouviu, ouve. E quem já ouviu, ouve de novo. Porque eu falo isso pra mim mesma há muito tempo. Quando as pessoas me perguntam, mas o que eu vou fazer então? Eu digo, problema seu, porque isso é muito bom. Porque quando a gente faz isso, a gente coloca a pessoa numa situação em que ela vai se mover a encontrar uma solução. E todas as coisas mais maravilhosas que foram inventadas por alguém na vida, foram inventadas a partir de uma necessidade. Ninguém inventa nada porque não é necessário. A gente inventa luz porque está no escuro. A gente inventa roda porque precisa mover alguma coisa. Então, se você se vê fora do conforto, da zona de conforto, vai começar a criar. E se a consciência for a partir de não causar sofrimento a nenhum outro, tudo que você criar vai ser bom. E vai se transformar num criador. Isso é maravilhoso. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou cortar o vídeo, eu vou parar, porque aí eu posto esse vídeo, outras pessoas que não puderam ouvir agora ouvem, e aí na sequência eu começo outro, para não ficar longo demais. Tudo bem para todo mundo? Falar sobre os benefícios para a saúde, só queria anotar as perguntas para a gente não... Ah, Patrícia Cacá, sua linda! Parceira maravilhosa, bióloga, amante, respeitadora dos seres livres. Adoro você, Patrícia, adoro de verdade. Aliás, eu tô amando a gente se encontrar, conversar e falar sobre todos esses assuntos que nos fortalecem o tempo todo. Ai, gente, eu tô achando tão lindo as perguntas, eu não quero cortar o vídeo para não perder. Lucassini, fala comigo de novo no próximo. Não, eu vou falar aqui agora, para apressar. A gente está tentando se mobilizar, gente, porque a causa vegana conta com muita gente legal, muito mais do que parece. Mas muita gente ainda está entendendo que dá para ser vegano sem ser ativista. Não dá. Nós somos ativistas naturalmente, porque ativista não é necessariamente a pessoa que fica lá com um cartaz gritando, ou que fica que nem eu, pelada dentro da bandeja, na Avenida Paulista, para fazer um protesto sobre a carne. Às vezes o ativismo é só a atitude, é só o ato, a ação, conseguir conscientizar outras pessoas. Então, o Daniel Dan, que é uma pessoa incrível, um parceiro maravilhoso, porque ele adora... A gente estava conversando esses dias e ele fez uma postagem muito pertinente, que é falando que quando tem evento vegano, a gente olha, tá lotado de parceiro, saboreando a comida vegana, fortalecendo a convicção na gastronomia, né, criando mais argumentos para os carnistas que falam bacon. E isso é ótimo. Mas só que a gente precisa equilibrar essa balança, gente, porque só ir para os eventos divertidos, legais, confraternizar e se fortalecer não é suficiente. Na hora que aparece votação, onde as leis vão ser instituídas, onde tudo começa a mudar de dentro para fora, de fora para dentro e tudo mais, nós precisamos estar
juntos e fortes e capazes de nos movimentar. Então, eu estou conclamando, pessoal, fiquem a par, fiquem atentos e fiquem ativos dentro dos pedidos, dentro das sugestões. Votem, mandem e-mails para a Câmara, mandem e-mails para o Senado. Eles servem para isso, gente. Eles foram eleitos para isso. Vou cortar o áudio, o vídeo agora e vou voltar para a gente continuar falando disso. Já volto.